Bom dia, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Números, né? Vamos hoje ler o 28, o 29 e o 30, para a glória do Senhor. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer a seu tempo determinado, e dar-lhe-ás, né? Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha cada um, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, e a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás com a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas lutas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para 1 cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de um hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de um hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite: 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro, para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. As ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês.
nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 de um cordeiro para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto no mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mais 7 dias celebrareis festa ao Senhor, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. E para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor
nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer julgamento, ligando a sua alma com obrigação, não violará sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouviu seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligada a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vetou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligada a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vetar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigado, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vetou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu de seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todos lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e sua filha e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Amém. Louvado seja Deus.